Ó, Caramba, isso é interessante, hein? Essa foto daqui, rapidinho. Parece que estão entrando na atmosfera. Olha o que eu falei. Olha aqui como é que tá nítido. E olha o detalhe. Lembra que eu falei para vocês que tem reflexos que a gente não sabe de onde vem? Uhum. Esse grande preto ali, esse ali, ó, comprido, é a sombra do OVNI. É? É. No vidro da STS. Ai, caraca, entendi. Porque a luz está incidindo, tá batendo nele e vindo para cá. Tá de lá para cá e tá fazendo sombra no vidro. Exatamente. Agora, aquele monte de outros que estão ali, a gente não tá vendo. Eles apagaram. Não, que apagaram. Estão fora de foco. Entendi. Ah, tá. Mas isso aí não é isso é no céu, né? Não é no espaço, não. Não, é tudo no céu. E tirada a 350 quilômetros de distância. Ou 300 quilômetros de distância. Porque do espaço não reflete luz, né? Não, mas aqui é terra. Ah, tá. Onde tem nuvem é terra. Ah, sim. Lá fora não tem nuvem. Abaixo da atmosfera. Olha o charuto aqui, ó. Olha o charuto aqui. Será que tava tendo uma mini guerra, de repente? Ou não? Pô, não sei. Olha a rosquinha ali embaixo, lado esquerdo. Aqui, né? É. Agora... Vamos lá do charuto, pra gente ver. Do charuto? Sobe. Lá em cima. Aí o charuto. Aí, tem. Mas tem muito mais coisa aí dentro. Caraca, muito mais, nunca vi essa mais. foto. Essa imagem. Isso daí, gente, é um quadradinho daquela foto, tá? Tem Tem muito mais nessa foto. Que isso? Isso daí é uma única foto na Colômbia, em cima da Colômbia, na qual estava descendo de norte para o sul, ou seja, seguindo para a América do Sul. Você vê, ó, que eles estão assim, ó. Eles estão descendo em direção às nuvens. Ou seja, eles estão vindo do espaço para baixo. Em outra parte da pesquisa, que eu não sei se eu trouxe toda, não. Aquela nave que estava lá no espaço, que você viu anterior, as duas, tem uma outra sequência na qual aparecem linhas de discos. Descendo? Descendo em direção à Terra. Isso daí, para mim, é a mesma linha de discos, só que continuada. Ah, entendi. Space Flyer Unit. Essa sigla é SFU. Então, eu apelidei, desde que eu iniciei essa minha pesquisa, esse daí é o SIFU. SIFU. Ok? O que era o SIFU? O SIFU foi mandado no início de 95 pelo Japão, pelo um foguete japonês que levou ele para o espaço, para ele passar lá, ficar no espaço fazendo pesquisas dele. Como é que ele era? Ele é esse redondinho, são 8 compartimentos, com as duas laterais de painéis solares. Ele é aberto, ele é uma bolinha com os 2 painéis solares. O SIFU foi para o espaço para fazer uma série de pesquisas japonesas. Pesquisas de crescimento celular, pesquisas... a de laser estava no... então deve ser alguma coisa importante que eles se ligaram e falaram, opa, vamos quebrar isso aqui, senão vai dar caô, hein? Faz sentido. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Aí é particular, meu, exclusivamente. Seu achismo, né? Seu meu achismo. Eles estavam fazendo pesquisas de crescimento multicelular. O que eles fizeram, os japoneses fizeram? Mandaram salamandras para o espaço em célula de vários períodos, ou seja, a célula, o embrião... caraca! Para ver o crescimento celular da salamandra. Lá no espaço, como é que vai acontecer? Ficou 10 meses lá no espaço fazendo isso. Então tá explicado. Aí a gente começa a viajar, né? Pô, vai ver que o ET foi lá e aproveitou. Dá uma paradinha. Ele é assim, né? Dá uma paradinha aí. Pausa. Aí eu já vou explicar. Isso. O Space também pausa. Beleza. Veja lá, é uma das fotografias originais, ok? Dia 13, às 8h11. 8h11, 27. O que está acontecendo aí? O SIFU, visto lá longe, isso aí ele está
muito longe, só que eles fizeram uma aproximação para justamente poder captar ele direitinho. Então, vocês estão vendo ele completo. Repara que ele está com todos os 8 gomos, mais os painéis solares. Que isso? Aquele objeto que vocês viram lá atrás era esse aí com zoom. Esse aí com zoom. Só que ele aparece em várias imagens, acho que em 5 ou 6 imagens. E isso daí, gente, é a que eu chamo de estrutura espacial não identificada. Ele fica 3 horas em volta. Aliás, todos os OVNIs que eu encontrei, que ali são 4, 3 visíveis, um que você quase não vê, mas são 4, eles ficam 3 horas seguidas enquanto o Sifu estava sendo capturado. A estrutura com luz... isso aqui são dois frames, 71 e 70. Você vê que ele próprio muda. Ele abre um pouquinho, faz assim, ó. Ele tinha movimento também. A estrutura tem movimento. No microfone interno deles lá, que eles esqueceram de cortar, a Adrianinha aqui escutou. E o que o japonês diz? You never you see on TV. Quando eu li isso, eu ouvi isso, eu ouvi de novo. E de novo. E de novo. O japonês está dizendo, e ninguém vai ver isso na TV. Que diabo é isso? Olha isso. Olha o movimento que esse bicho faz com luz. E olha a percepção do astronauta. Aquilo ali embaixo é a ponta do braço robótico, que já estava indo plugar no Sifu. Caramba. Simplesmente, os astronautas viram uma cruz sendo aberta na frente deles. Uma cruz alienígena. Caraca, tá muito perfeito. Dá uma paradinha em um minutinho. Tá muito perfeito. Ele cresce, ele expande, ele acende luz e ainda tem um negócio muito do estranho, mais ainda. Primeiro, essa ponta não existe. Ela aparece do nada. Então, houve toda aquela cronologia normal dos eventos que estavam lá direcionados. Ou seja, o Sifu chegando, se aproximando, quer dizer, a nave espacial se aproxima deles para poder o braço robótico chegar e pegar o Sifu. Antes disso, o que acontece? O Nakajima, Sakura, não sei das quantas lá, que é o nome da central japonesa, eu esqueci o nome, eles mandam um comando e começam a fazer os braços robóticos, os painéis solares retrocederem. Tá. Ocorre, eu tenho tudo isso em imagens, cronologicamente falando. Só que sempre ele longe e você vai vendo os painéis solares sendo retrocedidos. Chega uma hora que começa a incidir um monte de luzes em cima. Aí essas luzes fazem com que o Sifu apareça do nada sem os sem os painéis solares. Ao mesmo tempo, começam a aparecer um monte de coisinhas em volta. Como se tivesse estourado, né? Quebraram os painéis solares todos. Por isso é que eles não puderam nem sequer retroceder. Não foi a NASA que chegou aí, abriu as comportas e largou os dois. Como eles dizem na normativa. Olha lá. Ele se empolga. Aquela parte branca embaixo ali é aquele OVNI que a gente já tinha visto, ok? Essa parte embaixo. Aqui é o Sifu. Enquanto ele estava longe, ele foi atacado a primeira vez. Ele foi atacado por quê? Não sei. Mas o que eu percebi dessa situação toda que eu peguei do dia 13 é que os OVNIs estavam interessados no Sifu, não era na nave espacial. Se eles quisessem estourar a nave espacial, a STS-72, eles teriam estourado. Eles tinham toda a capacidade. Aí, olha isso. O Sifu inteirinho. A haste que eu falei, ali a haste. Mas essa haste dali é a haste que eu falei para vocês que eles desintegram, tá? Fica de olho ali que vocês vão ver.
Pode seguir aí, que eu acho que ainda tá aí nessa. Tá vendo, ó? Ela vai subindo. Aqui sou eu aproximando para você ver a proximidade. É o tamanho disso. Olha lá a luz que eu falei, ó. Vocês viram? Vi. Olha, cadê a haste? Já sumiu. Já sumiu. E se você olhar aqui, você vê certinho milésimos de segundos de diferença. Você tem a imagem 5, 6 e 7. Esse é o dia 13, gente. O que tem a mais disso daí? Teve todo esse imbróglio, eles quebraram o Sifu, houve foram 2 vezes o alvo. Antes de chegar, ele estava lá longe, eles quebraram os painéis solares, destruíram, aparece isso em imagens, eu tenho as fotografias, que não está nesse bolo aí não, porque é muito mais tempo, como eu falei. Eu tive que separar para não botar tudo. Em seguida, ele é capturado, o Koichi Wakata, que é o nome do astronauta, especialista da missão japonesa dentro da STS, ele então é capturado, o Sifu, pelo Koichi Wakata, só que quando ele é capturado, tem um segundo alvo, segunda vez. É o segundo ataque deles no Sifu. Eles não queriam que o Sifu voltasse para a Terra. O Sifu. Eles não queriam que o Sifu voltasse. Para mim tinha ET ali dentro. Pode ser? Pode ser. O Stanton Friedman, eu já até comentei isso. Stanton Friedman, ele fala com todas as letras. Quando ele afirmou que o monitoramento espacial era notório nessa época e que sim, Varginha pode ter vindo do monitoramento espacial, alguém deve ter perguntado alguma coisa para ele que ele responde lá com todas as letras. Agora, se eram carga ou pilotos, isso é outra história. Ele fala isso. Aí apareceu essa imagem no Google. Quando eu vi essa imagem, retrocede um pouquinho para pegar ela inteira. Na verdade, essa é aquela primeira ou é a mais escurinha? É a primeira, essa é a original. É a original. É a original? A outra está mais clara. A outra está mais clara. Tá? Tá. Então, beleza, é ela mesma. O já previsto, a captura do Sifu do espaço para levar ele de volta para a Terra, aconteceria no dia 13. Ocorre que, no outro relatório posterior, informou que no dia 13 houve uma contingência nesse momento. No momento do dia 13. Aconteceu, Aí eu juntei, falei, pombas. A nave espacial no espaço com uma contingência, ou seja, alguma coisa que aconteceu fora do normal, no dia 13, que era o dia que eu estava crente que Varginha ocorreu no dia 13. Dia 13. Que o OVNI desceu no dia 13. Eu falei, então, dia 13, ai meu Deus, será que essa contingência tem alguma coisa a ver com a história? Ela, quando está no Google, essa aqui é a original dela, tá? Só que ela está em baixa resolução. Mas mesmo em baixa resolução, aparece isso aqui que você, de novo, percebeu. Estou gostando de você. É, mesmo tem esse negócio ali. Ele não está normal, não sei se você percebeu ali. Não percebi porque eu não conheço. Ele está sem os painéis solares. Que isso? Os painéis solares são feitos para retroceder. São retratos, né? Eles retrocedem. Ele vai dobrando, né? São retráteis, né? E encaixa numa lateral dessas aí. No caso, 2, né? De um lado e do outro. E ele fica lá com o sem aí, né? Ele tá sem porque ele estava sendo guardado. Então, ele não poderia estar com os painéis solares. Mas estariam retrocedidos. Agora, ele não tá bonitinho. Ele não tá todo arrumadinho. O que você está querendo dizer é que manipular a imagem, de repente, ou não? Não, ele tá todo quebrado. Tá variado. Só que eu não vi isso na hora. Eu tive tu falou quebrado, tá aí dando a entender que tá meio estourado ali. Exatamente. Não sei se é impressão minha. Dá um zoom ali onde tá quebrado. É exatamente onde você tá zoom. vendo. Essa parte toda da lateral aqui dele, ó.
Aqui, ó. Falta Então, pedaço aqui. eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. O legal seria mostrar ele inteiro e quebrado. Tá aí na minha pesquisa. Tem? Mas eu vou pular essa história só para já especificar aqui, porque como eu voltou nessa imagem primeira, eu vou mostrar para vocês. Pode te botar só o microfone para pegar o áudio. Oh, perdão. Aqui. Só para completar. Tá vendo esse pedaço aqui, ó? Uhum. Isso aqui é uma haste. Só que essa haste, seja lá quem for, desintegraram. E eu tenho essas imagens. Eu tenho a imagem de uma luz batendo aqui. Aliás, eu tenho a imagem da haste. Tenho uma imagem seguinte, sequencial, milésimos de segundos. A imagem com a haste, a imagem com uma luz incidindo em cima dessa haste e uma terceira imagem sem a haste. Essa é a foto. A mesma foto, editada. Ah, tá. Porque o que eu fiz? Eu fui lá no site, achei a mesma foto com a mesma identificação, a original, .tif, com maior resolução, aliás, com resolução completa, e editei. Aí, quando eu editei com brilho e contraste, olha quem aparece atrás. Aquela luz ali do... A luz não é só uma luzinha. Não é só a luz. Tem um formato aí. Tem uma luz sólida aqui atrás, com mais coisas sólidas aqui atrás. Eu falei, não, então isso daí aconteceu alguma coisa assim. Aí o que acontece? Nesse vídeo aqui, você vê ali o cara com a câmera? Esse é o cara da câmera da NASA, que quando começou a acontecer nos telões da NASA lá do centro de comando, ele, na mesma hora, pegou a câmera e foi para lá, do lado do técnico, para chegar e ficar gravando a tela. Porque eles não podiam transmitir o que estava sendo visto no mundo inteiro. Caramba! Porque o Sifu era uma coisa extremamente importante para o Japão. Então, eles fizeram um evento atmosférico. E não sabiam que ia acontecer isso. Não, e fizeram isso na rua, com um telão. Caraca! Ao vivo. A STS foi para o espaço para fazer duas coisas importantes. Pegar o Sifu de volta, que o Japão já tinha dito, não, ele já cumpriu o que precisava, já pode pegar ele de volta. E ele está programado efetivamente para voltar. E levou para o espaço o OST, que é outro equipamento, tipo o Sifu, só que sem painéis solares. É uma caixinha. E essa caixinha tinha dentro os lasers. Sendo que essa caixinha não ia ficar lá, jogada no espaço, que nem o Sifu ficou. Não. Ela foi para o espaço, quer dizer, a STS subiu com ela, chegou lá, deixou ela no espaço, depois de pegar o Sifu, deixou ela no espaço. 50 horas depois, ainda na mesma missão, foi lá e pegou de volta. Então, eles tiveram 50 horas para fazer um monte de testes que estavam dentro do host, inclusive o de teste a laser. No dia 14, existe uma imagem de um desses vídeos que a STS está gravando lá de cima a Terra por 6 minutos seguidos atrás de um OVNI. Esse OVNI está rodando a Terra por baixo das nuvens. Então, toda vez que ele passa por lugares onde não tem nuvem, ele reflete para cima e você consegue ver o brilho dele passando. Então, você vai vendo isso por 6 minutos. Tem um detalhe. Eu não falei do laser que estava sendo monitorado embaixo? Quer dizer, o GPS lá de cima tem a capacidade de gerar um foco que chega ao tamanho de um campo de futebol. É a abrangência. Nessas imagens dessa caçada, você vê o OVNI, que brilha, e atrás, coisas de um espaço assim de vídeo,
uma mancha branca esbranquiçada, passando por trás o tempo todo. Ou seja, essa mancha branca é o monitoramento espacial que estava atrás do OVNI por 6 minutos. Vai. Quando chega nos 6 minutos, esse OVNI que estava lá na frente sendo perseguido é atingido por algo. Esse algo gera um blackout na STS. Falta luz na STS. Caramba. Por quê? Olha como é que são as coisas. Era um teste, né? Pois o teste não deu exatamente como eles queriam. A angulação foi errada, o ângulo veio do host, que estava a 80 quilômetros da... Eu tenho isso tudo em normativa, tá? Que estava a 80 quilômetros da STS aqui em cima, o host está aqui, o OVNI aqui e a Terra mais embaixo, ok? 4 estágios. Aham. Bom, o que aconteceu? A STS mandou o host atingir o OVNI quando chegasse em determinado lugar. Nesse atingimento, ou seja, nesse alvo, o OVNI deu aquela explosãozinha e o raio foi na STS, fazendo 1 segundo de blackout na STS. E você tem todas essas imagens seguidas, inclusive em vídeo. Aí, volta a imagem aberta. Quando volta a imagem aberta, está o OVNI lá embaixo de novo, seguindo em frente. Tem um outro explosãozinha que dessa vez vem do chão. Super leve. Em relação à outra grande, essa foi super leve. Só que o OVNI continua seu lugar, mais 1 ou 2 segundos à frente. Aí eles cortam a imagem para o japonês, que estava tomando conta. E o japonês, em vez de chegar para a NASA e falar em inglês, fala em japonês. Chamei até uma japonesa que estava fazendo intercâmbio no Rio, que um amigo meu conhecia, levou na minha casa a japonesa. Eu falei, eu preciso disso, que você me ajude a legendar só 3 segundos de vídeo, que é o que o cara fala. Só que eu falei para ela, são termos técnicos, talvez você não entenda tudo, mas o que você entender, você me diz. Que a gente tenta entender junto, porque eu entendo melhor do que você o que está sendo dito ali tecnicamente. Mas se você conseguir me traduzir, passar pelo menos para inglês, eu consigo dar um jeito. Saiu tudo truncado, mas em outras palavras, o que o japonês fala é que ele nunca havia visto um brilho igual acontecer daquela forma e que, por isso, ele teve que cortar a imagem. Eu juntei toda a história e cheguei, então, no dia 14, podendo ser dia 13, aqui no Brasil, de toda a história de Varginha. Então, o NORAD, ele é um complexo militar, né, que está numa região sensível, né, na montanha Cheyenne, lá no Colorado, no estado do Colorado, dos Estados Unidos. Sim, o que foi falado no passado em termos aí do caso Varginha, né, que o objeto foi abatido por um raio tipo laser, né, e que o NORAD estaria envolvido nessa questão da detecção, né, do objeto voador não identificado na região ali do sul de Minas, perto de Varginha, isso por volta do dia 13 de janeiro de 1996. Né? Então, a Defesa Aérea Brasileira teria sido comunicada. Procurado o informante, que inclusive já cooperava com a ufologia brasileira desde há muito tempo, mencionou o envolvimento do sistema norte-americano de rastreamento por satélites. Segundo ele, dados genéricos indicavam que naqueles dias o movimento anormal de objetos de comportamento estranho estava sendo atentamente acompanhado por centros
de rastreamento dos Estados Unidos, inevitavelmente com as antenas do Comando Aeroespacial Norte-Americano, NORAD. E esse movimento tinha como epicentro a região geográfica destacada pelo município de Varginha, em Minas Gerais, né? E aí constava ainda, segundo o controlador de voo, que o comportamento de tais objetos em instantes críticos deu a entender que pousos ou quedas haviam ocorrido em virtude de paralisação de alguns deles, e por aí vai, né? E ele vai contando. Depois tem um cara que confirma a informação do Sindacta 2. Então, assim, o Brasil, né, dentro, no caso Condabra, que foi o que recebeu a informação na época de Varginha também, do NORAD, tem um telefone dedicado, né, que eles se conversam, tal, falando lá da informação, tá caindo aí uma nave na latitude tal, longitude tal, vai para lá, manda uma equipe. Tanto é que a Força Aérea que fez a logística toda, mas a base que fez o resgate foi a da ESA, do Exército, porque era mais próxima ali. Os lasers são preparados para abater qualquer coisa no espaço, né? A partir de satélite, a partir de baixo também, dependendo da região que for. No caso, a nave de Varginha, ela foi do espaço. E aí ela caiu numa determinada região que já vinha sendo monitorada, né? E aí, conforme esse controlador de tráfego aéreo da Força Aérea Brasileira, da Defesa brasileira, deu lá o depoimento na época, informando, aconteceu, foi desta forma. Sim, aquelas criaturas tinham um estrito interrelacionamento com os OVNIs, com os objetos. Tanto os objetos que apareceram, como o objeto que foi abatido pelo laser lá, não do NORAD, né, mas de White Sands. Mas 2 pesquisadores levaram o caso a sério. O advogado Birajara Rodrigues, de Varginha, que começou a investigação, e Vitório Pacatini, de Belo Horizonte, que chegou à cidade esta semana. Eles afirmam que várias pessoas da região viram objetos estranhos no céu dias antes do episódio das meninas. E pelo menos uma testemunha teria se encontrado com uma criatura semelhante. Foi em Alpenas, a quase 80 quilômetros de Varginha. Macaco não era, eu cheguei mais perto para ver se era um tamanduá também, não era. Eu tinha essa altura assim. Sentiu medo? Me deu medo. No cabelo, passou fora da cabeça e rolou tudo na cabeça. Eu falei, não vou chegar tão estranho, não. O Birajara Rodrigues mostra um retrato feito com base no depoimento das meninas de Varginha. Toninho, você observando isso aqui, existe alguma semelhança? Era essa base, só que mais oval a cabeça, hein? A cabeça era mais larga? Mais larga. Você já tinha visto coisa parecida? Igual essa eu nunca vi, não. Ou você tem depoimentos de pessoas que viram os objetos, sejam eles luminosos à noite, ou objetos devidamente constituídos com forma. Então, aquele em forma de charuto, né, parecendo um micro-ônibus. Teve gente que viu objeto triangular. Teve gente que viu 2 objetos circulares conectados por uma espécie de fio ou de haste, né, como se fosse um halteres. Né? Teve gente que viu também cruzes, objetos em forma de cruz, mas o mais comum era o arredondado. E algumas pessoas viram seres mesmo. Junto de Varginha tinha daquela criatura também cinzenta, de olho preto, porque nós temos relatos de pessoas que as viram, e aquela criatura, né, que era lisa, né, sem nenhum pelo no corpo, mas com os olhos vermelhos, né, e aqueles calombinhos na cabeça. Mas existe também um terceiro tipo de criatura, que é a criatura peluda. A gente conseguiu, inclusive, depoimentos de pessoas de cidades vizinhas que observaram essas criaturas por lá. E tem um fato registrado na ufologia do Luciano, que era um jovem que entrou em luta corporal com uma dessas criaturas, e os jornais publicaram na época que ela teria entrado em luta corporal com um lobisomem, né? Saiu essa matéria aqui, ó, no jornal lá de Passos, em Minas Gerais, né? O Luciano, então, caso do lobisomem mobiliza a polícia, né? Essa documentação
Na época a gente conseguiu cópia desse material. Hoje a polícia diz que não existe, que não tem, sumiu tudo. Houve uma quantidade muito grande, centenas de casos sendo reportados ao longo dos meses, a partir do dia 13 de janeiro de 96 até meados ali de julho de 96. Eu tenho tudo isso compilado, depoimento de pessoas observando objetos voadores não identificados. Só que o objeto, antes de cair, ele foi baixando. Foi quando a Eurina e o Eurico de Freitas, né, viram aquele objeto em forma de submarino soltando fumaça, que estava abalroado, estava avariado, né? E os seres provavelmente foram pulando e ficando na mata, ali na mata do Jardim Andere. Outro caso recolhido pelos ufólogos aconteceu na estrada para Três Corações. No dia 17 de janeiro, o caseiro Eurico Rodrigues viu um objeto estranho voando por aqui. Tinha luz, não? Não, tava apagado. E aí, passando por cima do passo, como é que era? Por cima do passo aí, por cima da grama. Tava que altura mais ou menos que faz? 1 metro mais ou menos. Deixa eu sei. Ah, era bem grande, viu? Maior que um carro? Maior que um carro. Um ônibus pequeno? É, mais ou menos um ônibus. Um micro-ônibus, né? Os depoimentos de militares que disseram que uma nave em forma de charuto teria sido abatida, caído na zona rural de Eloy Mendes, e lá esses militares fizeram um cerco, foram orientados para, caso algum civil se aproximasse do local onde estava sendo resgatado a nave, para informar que eles estavam resgatando um satélite. Quando esse objeto caiu em Eloy Mendes, já houve toda a articulação do NORAD norte-americano, da USAF, que é a Força Aérea Norte-Americana, para que eles viessem rapidamente para cá. Chegaram em Campinas, num C-17. Mas olha que coisa interessante. O Feres estava lá trabalhando, viu uma aeronave C-17, que é enorme, um cargueiro de tropa, entrando sem autorização no espaço aéreo brasileiro. E aí o que aconteceu? Ele, vou ligar pro chefe, invasão, é guerra, né? Antes que ele ligasse pro chefe, o chefe dele, que nunca vinha na operação, entra na operação e fala: Feres, tá entrando aí um esquema, não tem autorização, depois a gente vai atrás, e já tem 2 helicópteros esperando lá para levar esses militares da aeronáutica, da USAF, né, da Força Aérea Norte-Americana, para Varginha. Chegamos aqui ao pasto do vovozinho, né? E o Rubão vai contar a história agora do que aconteceu aqui. Aqui tem 2 eventos significativos, né? Um até assim inédito, né? Digamos assim, poucas pessoas sabem. De um amigo pessoal do meu pai que ele relatou isso, mas publicamente ele não fala porque ele não acredita que seja um evento ufológico. Ele acredita que seja um evento sobrenatural, né? Por volta de 7h30, por aí, ele passando aqui, exatamente nessa região, ele vindo de lá, daquele trilho, ele deu de cara com 5 seres, né? Com as mesmas características descritas pelas meninas, com as protuberâncias, com os olhos vermelhos, com a pele marrom e o cheiro muito forte, que na época e até hoje ele diz que é o cheiro de enxofre. Então ele achou que eram 5 capirotos, né? 5 demônios, literalmente. Ele olhou, o que ele fez? Correu, né? E era marronzinho, igual que a Liliane e a Kátia Valquíria viram. Andavam assim de forma desengonçada. Ah, é? Ele falava, né? Aí chegando ali na Avenida dos Expedicionários, já no Santana, ele ligou para a polícia. Ele discou a 190 e relatou isso para a polícia. E o detalhe é que antes desse relato, eu conheci o policial que atendeu essa ligação, né? E ele não acreditava, ele acha ainda até hoje que é um trote. Ele falou que, logo que eu assumi o meu posto lá, a primeira ligação que eu tenho era um maluco falando que tinha dado de cara com 5 demônios ali no pasto do vovozinho, né?
Na hora, ele falou que era o trote, eu falou, vai deslocar, e passou por os bombeiros a ligação, já que é esse tipo de bicho, é crime, não é nada, ele passou para os bombeiros, né? Por exemplo, aqui, os bombeiros estavam aqui por volta de 8 horas, 8h30 da manhã. Foi quando foi o primeiro chamado que eles atenderam, foi referente a um corte de árvore. Na quinta-feira, antes do caso, houve uma chuva muito forte também na cidade e derrubou um desses eucaliptos aqui sobre a linha férrea, que na época ela estava ativada ainda, os trens ainda passavam, trens de carga. Que é bem aqui do lado, exatamente, aqui do lado tem a linha férrea. E o ser, ele dispersou logo após o avistamento do senhor que eu contei para você, né, mais cedo, e ficou aqui meio embolado, aqui, meio preso, tá tentando passar, acho. Foi quando aí se relatam mais meninos, né? Eu basicamente conheci um só, né? E eles jogaram pedra na criatura. Jogou a pedra no ser. Ali as pedras estão ali, essas pedras que estão aqui em cima, e ali tem a linha do trem, ó. A linha do trem foi quando o ser se desvencilhou e saiu sentido a linha do trem, onde os bombeiros estavam fazendo a operação de poda da árvore. E aí eles estavam fazendo esse corte, tirando a árvore da linha férrea, foi quando eles receberam um chamado de que havia um bicho, uma coisa diferente ali. Aí eles fizeram um procedimento de captura como um animal silvestre, usando a rede, né? Porque bombeiro não pode usar nada que fere a pessoa ou a criatura que eles estão resgatando, né? Isso é dentro do protocolo deles. Aí é quando entra aquela história dos meninos. Subindo o barranco. Não, ele está vindo pela linha do trem. Eles sentido aos bombeiros. E eles saíram descendo. Entendi. Aí foi quando o ser veio em direção a eles e tentou, aí na hora que viu, tentou desviar, descendo o barranco. Só que era cercado de arame farpado, né? Aí foi quando eles resgataram e puxaram, capturaram e trouxeram o ser. E na hora que eles estavam chegando, já tinha um caminhão do exército aqui esperando, né? E nisso chegou o oficial responsável dos bombeiros, né? Com seu motorista. E o exército assumiu ali a situação. Foi quando aconteceu a primeira captura conhecida, né? No período da manhã pelos bombeiros e que desenvolveu todo o ser. E essa criatura que foi levada para a ESA, logo cedo pela manhã, né? Aí vem uma outra parte que difere um pouco na questão do horário com a investigação dos ufólogos. Foi a ação do exército dentro do pasto do vovozinho, né? Que foi por volta das 11 horas da manhã, né? A investigação fala que foi no período da tarde, né? Depois das 2, né? O exército veio e fez uma operação aqui, fechou as entradas do pasto do vovozinho, e foi quando eles saíram, se ouviu os disparos, né? E eles saíram carregando 2 sacos com seres. O pessoal fala que eles usavam aquela arma FAL, né? Fuzil automático leve, né? Só que depois, assim, eu não conhecia fuzil na época, nunca tinha visto. Depois eu fui ver no Counter-Strike, aquele joguinho, e não era FAL não, era mais para um AR-15, alguma coisa assim maior, né? E aí saiu aqueles sacos de campana, exato, um se mexendo e o outro inerte. E eles saíram por ali. E então, provavelmente um ser estava morto ali, né? O alvejado estava inerte. E aí foram levados esses para o exército mesmo, para a ESA. Não, o primeiro capturado pelos bombeiros lá, o 8h30, ele foi para a ESA. Esses 2, eles foram para o hospital regional. Então, Rubão, conta pra gente aqui o que aconteceu aqui nessa rua, né? Benevenuto Braz Vieira, né? Aqui foi o evento que depois, digamos assim, deu início ao caso, né? As meninas, elas estavam vindo daquela região ali à esquerda, à nossa esquerda. Era um loteamento que eles estava sendo feito, chamava
loteamento Santa Teresa. Elas desceram por essa rua e aqui desse terreno elas deram de cara com o ser, né? Aí foi quando estourou toda a história que todo mundo já conhece, que foi reportagem da época. Por volta das 2 da tarde, quando passavam por esse terreno baldio, as 3 viram algo muito estranho. Vim descendo assim com as meninas, né, as 3, e nós 3. Aí de repente, assim, que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda, nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito, não era assim, um homem. Tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. O corpo bem com as veias estufadas, só tipo que tivesse lutado, não sei. Eu tava com as veias do corpo tudo estufado. O corpo dele também, ele tava agachado com a mão no meio das pernas. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as 3. A gente cortava e ia embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. Agora, só que a captura do ser daqui, a gente considera como sendo o ser que foi resgatado pelos PMs à noite, né? A Liliane e a Valquíria, eu conversei com elas, e elas falaram que a dona Luísa, ela voltou com a Kátia aqui, logo depois que elas viram. E o que aconteceu? Quando chegaram aqui, tinha um monte de gente aqui, e aí falou assim, a senhora veio ver o bicho? Já levaram o bicho. E eles falaram que foi o bombeiro que tinha levado, né? E na hora que eles viraram ali a rua Doutor Benevenuto e estavam descendo, eles deram de cara com o ser que estava atravessando a rua. Essa região aqui estava ocorrendo assim várias construções, né? Tinha muito terreno vazio ainda, né? Muito mato e algumas casas que já estavam ali começando a subir, vamos dizer assim, os tijolos, né? Construir as paredes e tal. Então foi nessa área, né? Hoje está bem moderno aqui a coisa, mas foi exatamente aqui que o Marco Elixerez acabou atropelando, né? Na verdade foi o Eric Lopes, porque é ele que estava dirigindo, né? O Marco Elixerez estava do lado. E aí o Marco Elixerez saiu e acabou pegando essa criatura, colocando no banco de trás e levou para o pronto-socorro do regional, como o Rubão contou para a gente. Então, aqui é a Celino Ottoni, avenida importante aqui da cidade. Na época ela não era de 2 faixas, né? Ela era bem diferente o cenário, né? Então, o exército circulou por aqui durante todo o dia, né? Porque daqui chega ao Santana e contornando e sai do Jardim Andere, né? Um círculo no entorno do pasto do vovozinho. A gente pode classificar, digamos assim, que aqui seria o final do pasto do vovozinho, né? E um daqueles seres escaparam, que dispersaram de manhã, eles vieram sentido oposto do que eles tinham chegado. Aqui tem a linha férrea passando, o Ribeirão Santana é logo ali embaixo. E na madrugada do sábado para domingo, né, do dia 20 para o dia 21, já no início do domingo ali, mas ainda de noite, o que a gente sabe é que estavam vindo um carro com 4, 5 pessoas dentro, saindo de uma casa noturna, né? O pessoal assim estava com um teor alcoólico elevado e tal, eles passaram e viram algo diferente aqui no meio da mata. Aí eles desceram, né? Até eles ofereceram, né? Tem uma pessoa que discretamente fala que é Danone, né? Mas aí mas assim, falou que ofereceu cerveja mesmo pro ser e tal, e estavam ali tentando uma interação com o ser quando o exército chegou com caminhões. Aí foi uma operação, eles classificam como gigantesca, não era 1, 2, não, era um batalhão. E imediatamente expulsaram eles, mandaram eles seguirem caminho, eles foram e dali, mas eles viram que ouviram um disparo. E na sequência, assim, um outro relato que se tem
é de que o Exército foi aqui numa empresa próxima, que era uma empresa que tinha uma câmera de vigilância na portaria, e levaram, na época gravava em videocassete, né? E levaram o videocassete inteiro. Sumiram com as imagens. Aí o diretor da planta aqui da empresa depois foi lá na ESA, buscou, ele conseguiu reaver o videocassete, mas a fita ficou. Então, a segunda captura com 2 criaturas pelo Exército, aí eles trouxeram para o regional. Aí eles entraram pela parte de baixo. Aqui especificamente no local onde a gente está, foi no resgate do policial, do PM à noite, depois das 7h30 mais ou menos. O outro PM desceu e foi chamar o médico, né? O médico veio aqui fora, o médico plantonista, olhou e falou que não era com ele, mas que era para ele dar uma ré no carro, descer o carro até a outra entrada que tem ao lado da capela, que dá acesso ao centro cirúrgico. Exatamente aqui nessa entrada, eles desceram com o ser, né, no colo, aí ali colocaram o ser sobre uma maca e levaram para o lado direito, ali naquelas janelinhas onde fica o centro cirúrgico do hospital. Era uma fratura exposta, digamos assim, e eles ficaram com o ser cerca de 40 minutos ali dentro do centro cirúrgico, e nesses 40 minutos aí houve já o que foi divulgado na época, um procedimento ortopédico, né? No livro do Dr. Roger Leir, né, que é um americano que esteve aqui conversando com o ortopedista, ele falou assim, se surpreendeu que a cura desse ser foi em 24 horas, né? Ele disse que nunca viu uma regeneração tão rápida, assim, não tem um ser humano, um animal na Terra que tenha uma recuperação tão grande assim. Então, desses 40 minutos, surgiu um vídeo de 12 minutos. O médico que chegou logo na sequência, ele tinha uma câmera portátil e ele fez a filmagem. Inclusive, essa parte do procedimento está dentro da filmagem, né? Mas aí o vídeo ele encerra com uma invasão, assim, foi quando o Exército descobriu o que estava acontecendo ali e assumiu o controle da situação. Inclusive dá para ouvir alguém falando em inglês, né? Saíram de Varginha, voltaram para Campinas, em seguida, já com o plano de voo do Força Aérea da USAF, eles embarcaram ali e saíram para os Estados Unidos. Antes do Marco Elixerezi falecer, ele teria confidenciado que teria pego aquela criatura realmente, que a criatura tinha arranhado o braço dele, né, embaixo da axila. Marco Elixerezi morreu quase um mês depois, no dia 15 de fevereiro, em circunstâncias pouco claras. Eu fico imaginando um rapaz jovem, 23 anos, no seu auge de saúde ali, e de repente acontece assim, a morte, o óbito dele, né? Então, o senhor fez a autópsia lá. O que o senhor conta para nós a respeito do caso do Marco Elixerezi? Não encontrei nada, nem situações cardíacas, nada de especial. O que me surpreende no caso é que depois de 50 mil autópsias que eu fiz na vida, eu nunca vi furúnculo da sepsemia. Mas o que estranhei que era muito grave para um simples furúnculo. Ou será que era tão grave assim para uma bactéria especial? Num caso desse, eu tinha que ver o cérebro, não me apareceu nada, a não ser os pontinhos. Esses pontinhos significariam o quê? Toxemia da sepsemia. As bactérias produziriam uma toxina que agride. Entendi. Mas em furúnculo...
a gente fica pensando, será que alguma toxina daquela criatura, alguma toxina daquela criatura poderia ter levado ele à morte e poderia ter gerado isso? Porque um furúnculo não ia gerar a sepsemia. Agora, uma substância cáustica, desconhecida, ela entrando em contato com a pele, caindo na corrente sanguínea, poderia gerar a morte dele? Uma pedrinha radioativa. Poderia? Um líquido radioativo, né? Poderia. Poderia. E essa festa era da Secretaria de Turismo na época. A aniversariante trabalhava na Secretaria de Turismo. E havia muitos políticos, muitas pessoas influentes da cidade da época. E a dona Terezinha ela era esposa de um vereador, né? De um vereador que foi presidente da Câmara Municipal, um político tradicional aqui em Varginha, né? Eu não vou afirmar que vi o ET. Eu tinha saído no Alpendre para fumar. E vi uma coisa muito feia. Os olhos vermelhos, grande esbugalhado. E a cor dele era marrom escuro, era muito feio. Animal não era, isso eu tenho certeza. Um outro detalhe é que a dona Terezinha falou que essa criatura tinha uma espécie de capacete meio dourado ou alguma coisa na cabeça, tipo um elmo. Então aqui é o salão onde tinha festas e tal. Ela saiu aqui fora, não tinha naquela época essas mesinhas aqui, tá? Era simplesmente aqui uma área aberta. Ela pegou uma cadeira de plástico, colocou aqui e ficou fumando cigarrinho. E aí a criatura veio aqui e se debruçou do lado de cá, pendurada assim, olhando fixamente para a dona Terezinha Galo Clepfe. E naquela época tinha um viveiro da ararinha azul, que foi um dos animais que veio a falecer aqui. Na época aqui era a doutora Leila, né, que fazia a parte de diretoria, gestão do zoológico, e tinha um veterinário chamado Marcos Mina. E ele mandou as vísceras, a pedido da doutora Leila, para Belo Horizonte para analisar e ver do que aqueles animais morreram. E curiosamente, depois de chegar os exames, né, os laudos, praticamente não tinha ali uma causa mortis, eles morreram de nada. Apenas um animal estava lá no laudo que ele teria sido morto por uma substância cáustica desconhecida. Vai, Luísa, pode contar. É o seguinte, segunda-feira, 10 horas da noite, a gente já estava arrumando para se dormir, né? Então, bateu na porta lá de casa 4 homens, muito bem vestidos. Eles perguntaram para elas qual que era o sonho delas. De uma por uma, perguntou qual que é o sonho que a Liliane tinha. A Liliane disse o sonho da Valquíria e perguntou no que eu trabalhava, quanto eu ganhava, se a casa que eu morava era minha, o que era meu sonho, que eles, era a mina de ouro que nós nunca pensávamos em ter, em achar, né, quer dizer. E falou que se eu, as meninas, resolvesse dar um depoimento na televisão, que ele pagaria a gente o dinheiro que fosse